Nosso bate-papo vai ser muito bom com a sua participação. Eu convido a você a mandar o seu WhatsApp, colocando o seu nome, a sua cidade, né, o seu bairro, para o nosso número 984029756, 984029756. Você manda o seu nome, manda a sua cidade, a sua pergunta. Acabou de chegar uma pergunta aqui, né? Estou aqui, olha, muitas perguntas chegando, né? E você manda, inclusive, eu até enrolei um pouquinho, porque vocês sabem que o apresentador cola, né? E o sobrenome do Léo, eu não lembrava que é Léo Veiga, mas o meu TP estava igual a árvore de Natal, sabe? Pisca-pisca. Ah, sim. Piscava e voltava. Então, na hora que eu fui olhar, não tinha o seu sobrenome. Desculpa, Léo. Não, sem problema. Mas nós estamos aqui com várias mensagens chegando, logo vou ler as mensagens. Primeiro eu quero mostrar para vocês, né, o perigo de ser Papai Noel, porque é uma profissão perigosa. Sem dúvida. Olha a imagem que a gente viu aí na internet de um avião que atropelou o Papai Noel. Mostra aí, por favor. Olha lá. Eu tô acreditando. Se beber, não, gente, achei sensacional. Se beber, não dirija. Eu levei a sério. Não leve a sério aqui no bate-papo. Gente, muito legal essa pintura, muito bem feita, né? Muito legal. Sim. Olha só. Ano passado eu tinha visto ela. Você tinha visto? Já está rodando aí. Mas falar em Natal, vamos ao primeiro print. Eu quero aproveitar muito aqui, sobretudo a presença do Léo, que já trabalhou fora do Brasil, na Índia, não é, Léo? Sim. Na Índia. Olha só essa postagem que está nas redes sociais aí. Coloca pra gente, por favor. É do Gospel Prime. Conheça os 9 países onde o Natal não foi comemorado. São 9 os países, eu estou com a listagem aqui. E eu vou comentando esses países e vou pedir ao Eugênio, Léo, que fale um pouquinho, né, sobre o que conhecem desses países, né? Por exemplo, a Arábia Saudita. Eu não sei se está em ordem, o site colocou, mas a Arábia Saudita, vocês sabem, né? É um país totalitário, né? Sim. E o cristianismo lá é proibido. Diz que lá é o berço do islamismo e ninguém pode celebrar o Natal, pois isso violaria os mandamentos do Alcorão. Vocês conhecem alguém que já foi na Arábia Saudita? Não, né? Não. Eu particularmente também não. Não? Pessoalmente não. Mas deve ser muito difícil, né? Você ser cristão num país desse. Você tem que ser agente secreto, né? Isso. É muito difícil, assim, essa questão desse portar-se, né? Hoje, por exemplo, dentro do quesito missões, testemunho, evangelho, né? Por um lado, a liberdade da gente não poder falar, né? E a responsabilidade de nós termos que transmitir isso aí com a vida da gente, né? Mas ainda assim, com a ótica, né, do povo, né? Dentro do próprio islamismo, né, existem várias ramificações e etc. Então, existem algumas linhas que são até mais brandas, existem algumas pessoas que são mais flexíveis, né, mas existem outras linhas também bem rígidas, né, e no caso da Arábia Saudita, é um desses locais. Tem né? até comentado muito, algumas pessoas têm dito, que esse fluxo migratório de pessoas da Síria, muitos são islâmicos, pode perceber que eles não, olhando no mapa, eles não descem, né? Descer no sentido de ir para o sul. Eles não vão para a Arábia Saudita, eles migram para a Europa. Verdade. Porque a intolerância na Arábia Saudita é absurda mesmo com islâmicos. Né? E é interessante porque, pensando no mapa da Arábia Saudita, outro país está ali no norte da África, que é a Argélia. Né? Então, assim, a região ali é que é onde há mais intolerância. A Argélia, olhando no mapa mais à direita, o Irã. Deixa eu ver outros países aqui que nós temos. O Irã, que é proibido comemorar o Natal. Rapaz, esses países que vieram da ex-União Soviética, cada dia eu conheço um. Tajiquistão. Tajiquistão. É tudo ali. É na Ásia Central. Lá você trabalhou na Índia. Fica ao sul da ex-União Soviética, né? Ali para cima teria o quê ali? Ali é Paquistão, não, né? Paquistão. Cazaquistão. Cazaquistão. O mais próximo é Paquistão, né? Paquistão, que é um país também... Islâmico. Né? É um país islâmico. Agora, por exemplo, a Índia, ela tem um grande percentual de islâmicos, mas não é a maioria. Como é que você sabe esse percentual? São 12%, né? 78% de hinduísmo, 12% de islamismo, a terceira é o budismo. Shintoísmo, não? Budismo. Budismo no Japão, né? Budismo,
E aí depois, né, as outras religiões, o cristianismo, não sei se era menos de 2%, não, parece. É muito pouco. Percentual, menos de 2%. Ser cristão num país desse, imagina, né? A gente está comemorando Natal, né? As casas enfeitadas, com a liberdade de celebrar, usando ou não usando árvore, presépio ou não. É verdade. Deve ser difícil ser cristão assim, né, cara? Assim, porque assim, hoje, por exemplo, no Brasil mesmo, né, mesmo com a dificuldade, né, que a gente tem de trazer, né, não diria assim dificuldade, porque o nosso país é um país aberto, né, e é um país considerado cristão. Então, a gente tem essa liberdade, né? A gente luta, né, pela propagação da fé, pelo crescimento do evangelho, mas ainda assim nós desfrutamos de uma liberdade assim, que muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem. Então, quando você chega num terceiro lugar assim, onde tudo, né, onde tudo... E outro fator interessante é que é o seguinte, não é somente a questão do evangelho e do cristianismo. Existe um anti-ocidentalismo também, que se mistura com isso. Então, para esses países islâmicos, onde existe essa intolerância em relação à fé, mas existe também uma certa ojeriza com o ocidentalismo, né? que é, de uma maneira subentendida, um repúdio à cultura americana e etc. E tal. Interessante. Os outros países aí que estão na lista é Brunei, Coreia do Norte, a própria China, né? Sim, estão nessa lista dos 10 países mais difíceis onde é praticamente proibido comemorar o Natal. Mas aproveitando aqui, Eugênio, que o Léo colocou, desse ocidentalismo, né? Eu estava ouvindo no rádio agora, uma rádio de jornalismo, uma repórter criticando muito o governo Bolsonaro pelo alinhamento com os Estados Unidos. Eu acho muito interessante, assim, essas repórteres, ou esses repórteres que saíram nos últimos anos das universidades, eles são de esquerda, não se declaram de esquerda, mas se você vê o discurso é claramente de esquerda, porque a crítica dessa repórter era assim, que o Bolsonaro está se alinhando aos Estados Unidos, diferente dos últimos governos, que eram governos de autonomia, falando que os governos de esquerda eram autônomos. E quando você se aproxima dos Estados Unidos, é de alinhamento. Como se os governos de esquerda não se alinhassem com os países da Unasul, com o Foro de São Paulo. Eu acho assim, a gente precisa de lutar pela honestidade no jornalismo, honestidade intelectual. Mas se você é conservador, como nós aqui na Rede Super somos conservadores, nós declaramos isso. E quem nos assiste tem que saber isso. Se a pessoa é de esquerda, se declara de esquerda, até para que as pessoas tenham condições de saber se querem ouvir ou não. Se você quer nos ouvir, você vai ver notícias como essa aí. Coloca aí, por exemplo, o que o nosso presidente eleito, vai ser empossado dia 1º agora, Jair Bolsonaro. Ele recebeu a visita de vários líderes norte-americanos, pastores norte-americanos, que oraram pela cura do Messias Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Vocês sabem, obviamente, é notícia pública, o atentado que ele sofreu. Ele ainda continuou com a bolsa de colostomia. É uma coisa, é delicado isso, né? Tem que fazer uma nova cirurgia para retirada. E dentre esses pastores ali, alguns deles estiveram até aqui na Rede Super. Né? O pastor Mário, por exemplo, esteve conosco aqui, que é um dos assessores espirituais. Eles oram pelo Donald Trump. Né? E ele esteve aqui antes da eleição do Bolsonaro e falou que ele esperava que o Brasil tivesse a condição de fazer o que os Estados Unidos fizeram, eleger um candidato conservador, para resgatar os valores judaico-cristãos. Vocês entendem, Eugênio e Léo, sabe, essa questão que nós estamos num caminho diferente mesmo, que 2019, esse ano que vai se iniciar aí, é um ano que os valores judaico-cristãos podem mesmo ser resgatados? Grande expectativa. Nós não podemos impor. Isso eu até uma visão pessoal e também a visão do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Imposição nem o próprio Jesus fez. Sim. Mas essa via de mão dupla num diálogo, até um ponto de debate, isso é até louvável. Né? E eu acho interessante que o Bolsonaro, pelo que eu sei, ele é católico romano, a esposa que é cristã evangélica, da Igreja Batista, não é isso? Batista Atitude. Ele se declara cristão, né? E alinhado com os valores cristãos, e foi eleito
com base nesses valores. E concordo que ele não pode impor, mas esses valores têm que ser respeitados, né? Sim. Com certeza. Eu entendo que certa vez eu ouvia falar a respeito da teoria do pêndulo, né, culturalmente falando. Então, por exemplo, durante, né, aliás, pós, né, o período militar, houve uma busca, né, por um equilíbrio, né, de uma liberdade, de um ensino e etc. Então, o Brasil começou a passar por uma mudança, diretas já e etc. e tal, né? Centro-esquerda, né? Centro-esquerda. Depois foi para a esquerda. Exatamente. É sobre isso que eu queria falar. Então, a gente chegou de uma maneira, assim, muito subliminar de um lado, né? Até com essa questão, assim, de mídia, dos meios de comunicação, né? Sem se declarar esquerda, né? Nos empurrou para lá. E hoje, por exemplo, não somente o país, mas a própria população, né? A própria população, com os seus votos ali, demonstrou, né, o desejo e a sede de voltar para um ponto de equilíbrio. Então, eu creio que a gente vai fazer um caminho de volta agora. É isso que eu acho interessante. Me parece que essa última eleição mostrou que nós temos grande parcela da população que quer referências, quer autoridade definida, que prefere uma escola que o professor seja rígido do que uma escola que o professor seja um liberalzão. Parece que esse é o desejo da maioria da população. E é interessante que isso se alinha com os valores judaico-cristãos. De referência de família, de autoridade. Né? Tanto que o Bolsonaro, por exemplo, a escolha de vários ministros sendo militares, é muito sintomático isso. Né? Porque aqueles que têm saudade do regime militar não têm saudade da tortura. Não. Tem saudade da referência, tem saudade da segurança. Por ler a história, a gente vê os dois extremos, né? Eu nem era nascido na época. Então, nesse caminhar nosso, eu reforço aqui, é uma necessidade de diálogo para que possamos interagir, porque o Estado, nessa laicidade, né, de ter todas as expressões de religiões, nós devemos transitar e, de alguma maneira, influenciar, mas não aquela comunicação da imposição. O que eu estou achando interessante nessa época nossa, não sei se o pessoal de casa concorda comigo, é que a gente está percebendo que nós estávamos meio num torpor midiático, assim. Isso. A gente estava como uma sociedade de valores colocados pela mídia, sobretudo as grandes mídias, a favor do aborto, contra o casamento, né, heterossexual, contra a fidelidade, a favor das drogas. Era meio que assim que a gente... Eu pelo menos eu me sentia assim, falei, gente, eu estou nadando contra a correnteza. Sabe aquela questão do Romanos 12? Não vos conformeis. Agora, eu me sinto agora mais ou menos como Elias, ali depois que o Senhor falou com ele no monte, sabe? Né, que... Elias, acorda, rapaz, você não está sozinho nessa luta, não. Tem muita gente, muitos que não concordam com essa sociedade, nesse caminho, né? Mas eu penso também que a população, né, eles estavam mais ou menos como o povo ali, né, de Elias, antes do fogo cair do céu. Elias chega e fala, olha, toma uma decisão, escolhe. Isso. Né, escolhe. E a Bíblia diz a quem servis. Né? E o povo, né, até então, o povo estava como o povo daquela época, né? Ou seja, calado. Se Baal é Deus, serve ele, mas se o Senhor é Deus, serve ele, né? Honra ele e tal. E a Bíblia fala que o povo ficou calado. E o povo estava calado até então. Acho que de uma maneira tímida, uma timidez espiritual. Mas essas eleições revelaram esse desejo, poxa vida, os valores da família. Né? Os valores da família, os valores de respeito, os valores de... Né? Talvez até aquela questão que é uma expressão até que já está muito usada, zona de conforto, sabe? Havia uma letargia na igreja, né? A gente estava acostumado, a igreja evangélica estava crescendo, a gente estava podendo fazer culto e tudo. E os cavalos de Troia sendo plantados dentro da igreja, né? Sabe? Esses valores... mundanos sendo plantados, e isso aí, agora a igreja acordou. E uma forma de plantar através da mídia. Você sabe, nós comunicamos aqui várias vezes sobre a Netflix, que plantou um desenho animado das drag queens. Como é que era o nome? Era super drag queens. Olha só o que aconteceu. A população, a maioria dos assinantes da Netflix, que são cristãos, sejam evangélicos, católicos, começaram a protestar.
E esse desenho Super Drags foi cancelado pela Netflix após pressão popular. Tá vendo? Sim. Que interessante a manifestação. Gente, é isso que eu falo da questão das novelas. Para de assistir. Tem umas novelas aí que eu só vejo a chamada e falo, gente, não assiste. Não assiste, você vai ver o que vai acontecer. Eles param de passar. Sim. Porque eles vivem de patrocínio, eles vivem do merchan. Se não tem audiência, acaba. Você chegou a ver esse desenho, não, né? Não. Eu vi o anúncio e a reportagem. Isso aí foi. Mas não é legal? Eu acho legal essa manifestação popular. Com certeza. Dia desse aí para trás, num canal fechado de desenhos animados, né? Eu estava folheando para achar alguma coisa para os meus meninos e passou exatamente um desenho que, assim, eu fiquei escandalizado, né? Esse desenho foi uma coisa mais evidente, né? Mais agressiva. Mas, assim... dois homens deitados, né, ali. Desenho animado? Desenho animado. Meu Deus. Né, dois homens deitados e eles naquela chacota, naquela brincadeira toda, né, porque um dos veículos, né, de se introduzir a coisa que é subentendendo, ou colocando que a coisa é engraçada, que é legal, sutil, né? Usa sutileza. Mas assim, eu assim, fiquei pasmo, né, assim, quão escancarada a coisa já está. Né? E, por outro lado, quão cauterizado nós estamos, né, para poder permitir que coisa chegue a tal ponto. Agora, essa movimentação eu estou achando muito legal, sabe? Assim, a manifestação da igreja e mostrando que isso não é coisa de gente alienada, de gente ignorante. Isso. É um protesto, um posicionamento firme com base em valores, né, das escrituras, né? E é interessante, por exemplo, a mídia hegemônica aí. Faz tempo que eu não vejo. Outro dia, umas pessoas foram nos visitar em casa, ligaram a televisão, colocaram nesse canal. Eu fiquei olhando e falei, cara, tá tão fora da minha sintonia agora, sabe? Jornalismo, você pode ver jornalismo em vários lugares, sem aquela ideologia forte, né? Que é imposta, né? Ô, Eugênio, e você como um grande... Sabia que o Eugênio é músico, cara? Sim, já ouvi, já tive a oportunidade de ouvir. Muito bom, de primeiríssimo. De primeira linha. Como é que você tem visto? Tô grande no seu conceito, hein? Mas toca muito. Não, já ouvi. Toca muito. Já ouviu? Toca muito. Eugênio, como é que você tem visto essa questão da mídia, assim? Porque você é um homem das artes também, né? Sim. Você... Literalmente, eu não quero ser simplista, mas uma definição, a mídia é midiática. Ela é tendencial, literalmente, ao que vai trazer, como a gente pontuou aqui, o merchan. Se traz benefício para ela, ela vai, vamos dizer assim, multiplicar aquilo, né? E a famosa expressão que nos últimos 5 anos ficou bombástica aqui no nosso país é o politicamente correto. Não fala assim, não. E na área da música, a música é arte. Pois é, né? Eu fico pensando, você que é um artista, porque você toca, você lê partitura e tudo. Cara, eu fico imaginando quando você ouve um Pablo Vittar. Não, tem que citar o nome, que foi eleita a melhor cantora brasileira. Ô, Eugênio, a qualidade, entende? Que existe harmonia. Tecnicamente, já é eu acho que quem é músico sofre com o negócio. Sério, dói nos ouvidos. Sim. Harmonia, melodia e ritmo. Principalmente a harmonia. Fora do tom, cara. Porque, gente, não é sério. Assim, instrumentos musicais, eu lembro assim, que eu tentei aprender 2 instrumentos. Um que foi violão com partitura e outro foi bateria. Porque tem gente que não sabe, bateria tem partitura. Sim, né? sim. Mas assim, é tão difícil. Né? Eu tentei, se colocar partitura, eu acho que até consigo. Uau. Né? Mas eu admito, assim, que eu não tenho a habilidade. Então, como diz a Silvia, né? Me reduz a minha insignificância. Então, assim, quando eu vejo alguém tocando um instrumento e fico pensando, se submete a essas músicas... Porque, sinceramente, essas músicas que estão hoje vendendo, mostram uma... É delicado. É delicado. Sério, isso a gente está sendo até educado. Oi? Aí eu estou sendo até educado. É delicado, porque... Vou ser assim, franco. Às vezes são 3 notas. 3 notas? 4 notas, num looping. Fora quando isso vem para o lado evangélico. Porque também tem uma coriologia aí que eu vou te contar. Mesmo. Não é? A gente também tem que fazer meia-culpa. Isso mesmo. Sim, com certeza. Bom, queridos, nós estamos... ser desonesto. Exato. Nós estamos recebendo várias mensagens. Depois do intervalo, que já vai começar, eu vou ler as mensagens, tá joia? Não sai daí não, o bate-papo está no ar e volta já já. Voltamos com o nosso bate-papo, hoje recebendo o professor Eugênio, o pastor Léo.
Estamos conversando. Você é pastor também, Eugênio? Sim. Desculpa, pastor e professor Eugênio, sumo sacerdote, apóstolo. Não, vice-arcanjo. Titularização não. Titulação não. E o pastor e missionário, Léo. Eu posso falar que missionário você é mesmo. Isso. Amém. Vice-arcanjo ele não é, não. Help somebody. Se você fosse um anjo, você ia trabalhar na área da música mesmo. Porque Imagina que cuidado, porque a turma da música lá tem uns que tiveram problemas, você sabe. Não, muito obrigado. Eu não estou na terça parte, não. Uma terça Nós parte. estamos falando aqui dos querubins lá que se rebelaram no início, né? E quiseram ser igual ao Senhor, mas vamos mudar de assunto. Gente, nós recebemos uma notícia aqui do Portal Globo, do Portal G1, que já há 800 horas, olha que interessante, 800 horas na Holanda, lá na cidade de Haia, a igreja Betel está reunida em oração. Isso é sensacional. 800 horas a igreja Betel está reunida para que membros da igreja não sejam deportados. Sim. Há refugiados na igreja e eles estão em oração de forma ininterrupta. É interessante que antigamente no Brasil isso acontecia, a igreja era um espaço sagrado, né? Hoje, eu não sei se a polícia já pode entrar. Na Holanda, não. Delicado, né? Vocês acham que isso é o quê? Desobediência civil? O que é isso que a igreja está fazendo lá na Holanda, gente? Com certeza. Desobediência civil. Porque mas isso não é errado? Civilmente, são 3 ambientes, né? Até onde sei, igreja, hospital e... cemitério. Nossa, meu Deus. Tinha um filme antigamente, né? Não sei se você lembra, o Highlander. Highlander. Eles não podiam ali guerrear nesses locais chamados sagrados, né? Agora é interessante que na Holanda, né, a cidade de Haia é famosíssima, né? A Corte Internacional funciona em Haia. Sim. Não é? Então, o Rui Barbosa é conhecido como a Águia de Haia, né, que fez pronunciamentos no início do século XX, né, o grande Rui Barbosa, um dos principais nomes do direito brasileiro. Sim. Mas a igreja está fazendo o quê? Para que essas pessoas que são refugiados não sejam deportadas, não sejam pegas pela polícia, elas estão num cômodo dentro do espaço físico da igreja e a igreja está em culto. Há 800 horas, né? Achei interessante essa forma de protesto, né? Ao mesmo tempo vibrante, né? Porque, imagina aí... Uma cidade de refúgio, né? Exatamente. Muito legal, né? Os nossos irmãos holandeses. Nós estamos aqui, mensagem chegando. Deixa eu ler algumas mensagens, porque o pessoal está mandando e eu falo que eu vou ler, né? Por exemplo, lá do Ceará. Que legal. Bom dia, paz do Senhor. Estou assistindo o programa. Agora, tudo bem com você? Manda um alô para minha mãe, Dona Lúcia. Ô, Dona Lúcia. Beijão, querida. E para o Eduardo, eles são do Ceará. Que legal. Eles são da Igreja Batista, da Convenção Batista, né? Creio que é da Convenção Batista Brasileira, da cidade de Aurora, que nome lindo. Aqui, Aurora. Aproveitando, tem um cordel nordestino em comunicação com o Evangelho. Eles fazem um cordel no Evangelho de Jesus, retratando toda a nascimento, a anunciação, que vida. legal. É muito jóia. Usando a literatura. Isso, sim. Vocês sabem por que é cordel? Agora, momento de cultura. Não? Sabe? Diretamente não, mas eu... É de corda. Tá. Sim. É porque você coloca as cordas e põe as coisas penduradas. Culturalmente. Sou filho de nordestino, não sabia desse, né? Ai, meu Deus. Mas eu achei muito jóia. Tem uma tradução do Evangelho de Jesus todinha. Em cordéis. Eu recebi aqui, encaminhei. Encaminhei para algumas pessoas queridas e tal. É muito bom. Muito legal. Muito eu vi, legal foi numa igreja batista, uma igreja, acho que de Fortaleza, fez um videozinho. A Batista Central. De Fortaleza, legal. Aqui a Neuza. Obrigado, Neuza, pela sua mensagem. Você de Ipatinga. Deve estar quente em Ipatinga. O caldeirão. Com as últimas eleições, ficou comprovado que o Brasil é um país conservador. Concordo, vocês concordam? Sim, eu concordo. Sim. Eu acho assim que a maioria, volto a dizer, acho que os conservadores, eu até brinquei aqui, saíram do armário. Sabe, eles estavam escondidos. Eu não sei se é por cautela, por educação. Uma timidez, né? Timidez. Que o Eugênio falou, né? A respeito até ali daquela... Né? Aquela politicamente correto, né? Gente, eu já falei que eu tenho gastura desse tem politicamente correto, sério. Não dá. Sabe, a pessoa fica avaliando o que você vai dizer para colocar valores na sua cabeça, dizer coisas delicado. Que você não disse, sabe?
É difícil demais, sabe? Assim, por exemplo, quando você usa a expressão preto ou branco, é como se você estivesse pensando racialmente quando você fala preto ou branco. Né? Tristeza. É triste, por exemplo, se você falar assim, eu não sei, com a palavra negro ou preto, por exemplo, eu não consigo lembrar aqui agora. Um ponto negro, sei lá, alguma coisa. Lista negra. Né? Quando a coisa está ruim, fala que é lista negra. Isso é racismo. Aí quando fala assim, me deu um branco. É delicado, né? Isso não é racismo. Não, na música, se for na música, olha, você lê as pautas, né? Aí lê o compasso. Olha, essa nota que tem uma semibreve ou a breve preta, ponto preto. Por falar em música, você já viu um vídeo, eu achei super legal, não sei se vocês viram, norte-americano, daquela música Amazing Grace, que é Eterna Graça. Lindo, né? Maravilhoso. E né, meu conhecimento musical, Eugênio, não é tanto, mas ele falou que você consegue tocar essa música só com as teclas pretas do piano. Sim. É mesmo? Muito bom. Ela, semitons. Semitons. Isso. Parece que foi feita por sustenidos. Sustenidos, Parece que foi feito por um ex-traficante de escravos. Ele se converteu e ele ouvia aquele solfejo. Tem um vídeo maravilhoso. Um vídeo, já viu, né? Tem. Ele ouviu o solfejo dos escravos, né? Cantarolando. Isso. Cara, bonito demais, né? De arrepiar, né? Coisa preciosa. O Bolsonaro diz aqui, o Paulo Reis, que é do Rio de Janeiro, da Pavuna, no Rio. Olha. O Bolsonaro honra os princípios e os valores da família. Creio na mudança deste país. Ele tem uma esposa evangélica e ele ama a obra de Deus. Isso aí, Paulo, a gente concorda. Bom, pelo menos eu concordo. Se você discordar, pode discordar, não tem problema não. Com certeza. Se discordar, só não chama vocês mais pro programa. Olha aí. Mentira, brincadeira, eu tô brincando. Nem todos que vêm aqui concordam comigo. Aqui, Léo, acho que essa é para você. A paz do Senhor, quem manda aqui é a irmã Lilian, de Itanhaém, São Paulo, litoral de São Paulo, né? A paz do Senhor, sobre a janela 40, que eu vi há 15 anos atrás e hoje em dia não tenho ouvido. O que você pode falar sobre ela? Tinha a janela 1040. 1040. Né? 1040. Parece que mudou o conceito? Houve uma alteração, eu não estou me lembrando. Ela foi um pouco ampliada. Ela foi um pouco ampliada. Eles chamam agora de janela verde. Até onde sei, né? Até onde li, como informação, é a janela verde. Não é mais a 1040. Que era na escala, né? Porque pegar no planisfério, pegar no mapa, você estabelecer entre os meridianos, não é isso? Sim. Né? Os paralelos, quer dizer. Na proporção de 10, né? De 10 por 40. Né? Mas houve até uma terceira, eu não estou lembrando. Não sei se Porque pegava o norte da África, o Oriente Médio. O Oriente Médio e uma ponta da Ásia Menor, né? A Índia, por assim, da Índia, China, né? Sim. Né? Agora, hoje em dia, né? Assim, a coisa foi ampliada, mas os não alcançados, né? Os PNAs, né? Os povos não alcançados ainda estão aí, assim, até bem próximo da gente. Eu creio que um dos geograficamente, motivos... Geograficamente falando. Por exemplo, a gente não percebe, né? Ou a gente não tem acesso à informação, mas, por exemplo, comunidades quilombolas. Sim. Né? Bem próximos de nós, né? Talvez a 40, 50 quilômetros de Belo Horizonte são considerados, né? Povos não alcançados. Povos não alcançados. Ciganos. Sim. Né? Há um tempo atrás eu até participei de reuniões do pessoal do Desafios de Minas, né? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. São igrejas que se ajuntaram para poder evangelizar o colar de Minas, as bordas, porque Minas Gerais é um estado considerado evangelizado, entre aspas, né? Mas a hora que você vai ver, a proporção está concentrada, principalmente aqui no centro. Então, quando você vai ver... Norte de Minas, literalmente a borda, o colar de Minas, né? Então, tem equipes, né? A gente mandou, inclusive, um missionário nosso, já tem mais de 10 anos, né? Para Carmésia. E ele está lá com os índios. Que legal. Né? Casou-se com uma índia, tem uma menininha, né? Muito amigo meu, foi colega meu de seminário. Falando, né, de mapa de Brasil, tem uma mensagem do pastor Valdemiro Knidel, lá de Colíder, no Mato Grosso. Pastor Valdemiro, se eu não estou enganado, o senhor também teve uma passagem pelo Instituto Bíblico de Rondônia, não foi? O senhor, pastor? Se eu não estou enganado, porque eu faço parte do grupo, né, onde eu trabalhei, Instituto Bíblico de Rondônia.
O pastor Valdemiro diz assim, ótimo bate-papo de hoje, eu gostaria de ver a opinião dos convidados sobre o que pensam em como o presidente Bolsonaro vai poder enfrentar o esquerdismo implantado nas escolas e universidades brasileiras. Pastor Valdemiro, o desafio é grande. Viu? Tema que não quer calar. Porque é difícil, né, Eugênio? Fato. Você vai nas universidades, sobretudo públicas, corpo docente, né? Às vezes até o corpo técnico administrativo é de esquerda, né? E os alunos acabam reproduzindo o manta, né? Sabe, é difícil isso, difícil. Tem uma amiga nossa, que ela inclusive também foi colega de seminário da gente, e ela, assim, está muito triste, muito, entre aspas, né, usar uma expressão aqui, muito revoltada, porque a irmã dela, inclusive também uma pianista, assim, de primeiríssima, né, começou a fazer, né, faculdade, foi estudar na Federal, né, e sofreu vamos dizer assim, bullying, né, e mudou-se completamente de posição, e hoje tem aversão a tantas coisas, saiu de casa, hoje mora na rua, mora na rua, e assim, não usa mais roupas novas, só coisas compradas assim, né, em brechó, né? E não as questões dos princípios de higiene básica ali, tá? Aquela coisa toda, já refez, só lava o cabelo com sabonete e tal. Então, assim, muitas vezes, as famílias que perdem pessoas assim é que sentem o peso desse esquerdismo. Não, e é triste, né? Porque você vê, assim, jovens, né, que foram criados e tudo, e adentram esse ambiente universitário, né, o canto da sereia é muito sedutor, né? Sutil, né? A pessoa começa a mexer com drogas, começa a ter comportamentos contrários àquilo que ela aprendeu em casa, isso é triste. A paz do Senhor, manda aqui o Miguel, não mandou o nome, mas diz o nome da mãe, a mãe é Maria Miguel, que é de Açailândia, Maranhão, Açailândia, Maranhão. Olha! Você conhece a Açailândia? Eu conheci a Açailândia, Maranhão. A minha mãe todos os dias assiste o programa, aliás, ela ouve, pois ela está cega. Mande um abraço para ela. Dona Maria Miguel, um grande abraço, mais que um abraço, um beijo para a senhora. Isso, com carinho. Muito obrigado por ouvir nosso programa, viu? E que o Senhor Jesus te abençoe muito a senhora e seu filho ou sua filha, eu não sei se é ele ou ela, mas muito obrigado, viu? Você que mandou essa mensagem aí, filho ou filha da Dona Maria. Boa tarde, pastor. Assisto todos os dias os programas, gosto muito. Pastor Cássio, eu batizei numa igreja tradicional. Eu mudei de estado, fiz pegar minha carta de transferência, não me deram. Me excluíram. Poxa. Porque tem que frequentar somente a igreja que fui batizada, eu sinto que minha vida espiritual não flui. O que eu posso fazer? Eu moro... onde eu moro não tem a mesma igreja, né? Eu chamo Rosimeire, moro em Patrocínio. Será que eu estou fora de cobertura espiritual? Seria o caso de me batizar em outra denominação? Deixa com vocês, queridos pastores. Que tristeza. Em primeiro lugar, tristeza. Verdade, incoerência, né? Incoerência, porque nós não fazemos parte de um império, nós fazemos parte de um reino. É um reino. Né? Então, se existem outras comunidades plantadas em outras cidades que são igrejas sérias ali, etc. Isso, né? que buscam o Evangelho, vivem o Evangelho, a prática do Evangelho de Deus e de Jesus. Não? Eu acho que às vezes as igrejas estão fazendo isso, né? Estão adoecendo as pessoas, trazendo muito peso, né? Muito jugo. Aí é religiosidade, né? E Jesus foi bravo contra isso. Isso aí é objetivo. Será que permitir que a outra pessoa morra espiritualmente em outra cidade porque não tem uma comunidade é melhor aí é opressão. Né? É opressão religiosa. Não, e há igrejas evangélicas, mesmo que não tenham a mesma placa, né, mas igrejas que adoram o Senhor Jesus, que têm um bom ensino bíblico, né? E com certeza vai conseguir, querido. Eu falo isso em sala de aula, Cássio, só essa pontuação que é necessária. Denominação é uma coisa e a vida da igreja é outra. Então, Deus não é contra a denominação, mas o denominacionalismo, isso é massacrante. Porque às vezes a gente começa a defender a bandeira de uma denominação e não do reino de Deus. Então, né? É o que você falou de império, né? De feudo, né? Olha, nós estamos chegando mesmo no Ceará, lá em Varjota. A pessoa mandou aqui a mensagem.
Que programa é esse, meu Deus? Muita bênção, glória a Deus. Obrigado, meu querido, minha querida. Estou procurando o nome aqui, não estou achando, deixa eu ver. Manda seu nome. Né? Mas muito obrigado. Identifique-se. Muito obrigado pela mensagem. Outra pessoa mandando a mensagem aqui, deixa eu ver. Meu nome é José Rubner, sou de Ibatiba, Espírito Santo. Sou diretor de rádio comunitária e gosto disso, né? E comunitária. Apresento um programa chamado Espaço Livre, mesma forma do nosso aqui. Eu sou mineiro de Lajinha e meu avô assinava Miranda. O Rubner, vai ver que a gente é parente aí, ué. Os Miranda, né? Não é? Olha aí. Eu falei que eu peguei o lado pobre da família. Tem uns que são... uma pessoa aqui, não sei se vocês são versados em Apocalipse, em escatologia. Minha esposa mas ela não está aqui. A pessoa diz assim, boa tarde, em que profecia do Apocalipse nós estamos? Eu não entendi bem a pergunta, como eu não sou... Eu não ouso, delicado, não. É por causa... Isso é uma pontuação, assim, pontual mesmo, literal. Por causa das 7 cartas às igrejas, né? Sim. Então, aí, na história da igreja, fazem uma aplicação, uma alusão às 7 cartas. Sim. E aí, hoje, força de expressão, se nós considerarmos nessa pontualidade, nós não podemos fechar a questão. É a Laodiceia. Eita! Né? Podia estar numa melhorzinha. A Laodiceia do frio quente, né? Do vomitar? Amigo, isso mesmo. Agora, eu já ouvi uma interpretação sobre a igreja de Laodiceia, não sei se você já ouviu, Léo, e você, Eugênio, que muitas vezes a pessoa usa isso aí para a questão do avivamento, assim, dizendo assim, a igreja tem que ser quente, a igreja tem que ser pentecostal, a igreja não pode ser fria. Conjecturas. Agora, eu ouvi uma explicação muito interessante, histórica, sobre isso, que está falando do frio e quente, porque parece que em Laodiceia você tinha a água quente, tinha um valor terapêutico, não é isso? Isso mesmo. E a água fria tinha um valor terapêutico para matar a sede. E assim, até mesmo de refrigério, de balneário, de lazer. Né? Então, agora, se a água era quente, ela tinha utilidade, igual Caldas Novas. Se ela era fria, tinha utilidade. Mas se ela era morna... Misturada, não então... É igual café. Café e Coca-Cola, gente. Não dá morno, não. Boa aplicação. Você gostou da aplicação? Da paráfrase aqui. A Coca-Cola depois para mandar um patrocínio para a gente, que a gente aceita. Nós estamos chegando no Pará, em Santarém. Que legal. O Eliel, de Santarém, diz que ele é fã do nosso programa e acredita que a imprensa deve funcionar como um quarto poder para o bem da sociedade, sem defender a ideologia de esquerda. O Eliel, tem até um filme com... o Dustin Hoffman, que chama Quarto Poder, fala sobre a questão da imprensa. Um filme muito legal, que é Isso eu não vi. Um evento no museu em que... uma situação, não vou contar não, com o João Travolta também. Um filme muito legal, chama Quarto Poder, que mostra como a imprensa pode criar uma situação. Eles criam uma situação para ter audiência. Né? Agora, que a imprensa é quarto poder, muitas vezes é mesmo. Ela faz a cabeça das pessoas, ela controla eleições, né? Sim. E eu acho que agora, com o evento da internet também, esse quarto poder se estendeu para as redes sociais. Né? Sim. Foi forte. Literalmente, né? As redes sociais. Duas objetivas, né? Que, assim, praticamente, se eu posso dizer, evoluiu o nosso futuro presidente. Sim. E o nível de participação, né? Porque ele era o pessoal dos Estados Unidos fala que é um outsider, né? Assim, fora do grupo que poderia ser eleito, tanto que ele concorreu à presidência da Câmara, não conseguiu. Por redes sociais, sozinho, ele conseguiu regimentar todo esse apoio aí. Muitas mensagens mandando. Muito obrigado, viu, queridos? Manda aqui um abraço, pastor de São Leopoldo, pastor Enéas. Ô, pastor! Abraço, querido. Né? Lá, gente, legal, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, nós estamos chegando. O Brasil inteiro está vendo que nós somos internacionais. Muito legal. Muitas mensagens chegando, muito obrigado, viu, queridos? Olha só, meu nome é Gabriel, estou com minha mãe assistindo, gostaria de fazer uma pergunta. É pecado pegar dinheiro na rua, que você achou? Ele é de Rio Grande, do Paraná. Ele achou. O pessoal diz aquele versículo, não é versículo não, tá, gente? Achado, não é roubado. Agora, tem isso, né, cara? Assim, olha, você achou o dinheiro na rua, não tá com nenhuma identificação. Né? Uma Agora, carteira. depende da quantidade de dinheiro, sabe? De repente, você pode saber que
Sei lá, você achou uma moeda de R$1, como é que você vai fazer, né? É interessante que a cultura japonesa, eu já vi situações, assim, por exemplo, literalmente, né, de testes, assim, malas, bolsas sendo deixadas e ficam ali por semanas, porque nos Estados Unidos também. Eles não pegam, né? Ou seja, se alguém achou é porque alguém perdeu. Né? Então, assim, a linha de pensamento deles é que essa pessoa vai voltar, vai se dar conta, vai precisar daquilo. É cultural, né? Mas aí, agora também é um desafio. Já no Oriente Médio, é loucura. Eu estive em Israel, em Tel Aviv, em uma das viagens. Aí, uma moça deixou uma bolsa. Ah, pra quê? Exército cortou tudo, fechou a área. Terrorismo, né? Que loucura. Ô, gente, que papo gostoso aqui com o Eugênio, com o Léo, contigo. Foi muito bom, viu? Prazerão. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã, 12h15, para mais um bate-papo. Um beijo e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.